Olá, queridos futuros juristas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira e você está assistindo o Play no Direito. Esse é mais um vídeo da série de instituições de direito público e privado. Esse vídeo vamos falar sobre responsabilidade civil. Para quem não lembra, a responsabilidade civil ela é uma decorrência do inadimplemento de uma obrigação. Tem outro vídeo que eu gravei já sobre as obrigações cíveis e empresariais. O não cumprimento de uma obrigação gera uma responsabilidade civil. É sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo. Qual é a função da responsabilidade civil? São duas funções. Uma delas é a função indenizatória e a outra é a função moral. A função indenizatória é um ressarcimento, uma reconstituição, ou seja, ela tem natureza material. Por exemplo, em um acidente de trânsito, um dos veículos fica amassado e quem bateu nele precisa pagar o conserto do carro. É um ressarcimento pelo dano causado. E também essa função indenizatória ela pode ser compensatória, quando a reconstituição não é possível, ou seja, ela é de natureza moral. Por exemplo, nesse acidente de trânsito, uma pessoa se machucou e acabou perdendo um membro. Não tem como reconstituir este membro, tem só como compensar esta perda. E a outra função que a responsabilidade civil pode ter é a função moral. Qual é o intuito? É educar o autor do não cumprimento da obrigação e também a sociedade, desculpa, a sociedade como um todo, de que aquele ato não é permitido. Então, essa é a função pedagógica da responsabilidade civil. Quais modalidades que tem de responsabilidade civil? Tem a modalidade contratual, que ela decorre de um contrato entre as partes, normal, artigo 389 do Código Civil, e tem também a modalidade extracontratual, que não decorre de um contrato, mas também não é um ato ilícito e gera responsabilidade. Por exemplo, no acidente de trânsito que eu citei antes, não existia um contrato entre as partes, mas aconteceu um ato e ele gerou responsabilidade civil. Vamos agora para os elementos da responsabilidade civil. São 4. O primeiro deles é a conduta. A conduta ela pode ser comissiva, no sentido de fazer algo que não deveria ser feito, ou omissiva, de não fazer algo que deveria ser feito. Outro elemento é a culpa. A culpa em sentido amplo, a gente fala lato sensus, e ela pode ser dividida em duas. A culpa em sentido estrito, que é o estrito sensu, e o dolo. Qual é a diferença? A culpa em sentido estrito é quando não tem a intenção de gerar o dano, ou seja, não teve a intenção, aquele ato não teve a intenção de prejudicar, de gerar algum tipo de prejuízo. Enquanto no dolo, o ato praticado teve aquela intenção de gerar o dano. Essa é a diferença entre eles. O dolo tem a intenção, enquanto a culpa em sentido estrito não tem a intenção. O que para o direito civil não muda muita coisa, porque a responsabilidade civil é gerada com ou sem culpa. Mas para o direito penal, por exemplo, isso faz bastante diferença. Mas aqui no direito civil, não, porque vai gerar responsabilidade de qualquer maneira. Outro elemento é o dano. O que é o dano? Ele pode ser um dano patrimonial ou material, ou pode ser um dano extrapatrimonial, também chamado de moral. O dano patrimonial ele é uma redução, uma perda, um prejuízo direto da redução da riqueza da vítima, ele é monetário. E ele pode ser dividido em danos emergentes, que é aquilo que a vítima efetivamente perdeu, e lucros cessantes, que é aquilo que ela deixou de ganhar. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Um acidente de trânsito que envolve um Uber, a vítima é um Uber. Então, qual foi o dano? Amassou o carro dele. O dano patrimonial. O dano emergente é aquilo que ela efetivamente perdeu. Nesse caso, é o mecânico que vai ter que arrumar o carro. Agora, o lucro cessante, o que, que é? É o cálculo daquilo, sei lá, o carro ficou 5 dias no mecânico. Quanto o Uber fatura por dia vezes 5 dias é aquilo que ele deixou de ganhar com este dano. E também o dano pode ser extrapatrimonial ou moral, que é quando não envolve questões monetárias, envolve questões morais, não? Por exemplo, a honra, a moral, o nome, a imagem, enfim. Está previsto no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição. E por último, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é assim,
Os danos da vítima, elas têm que ser decorrentes de uma conduta direta e imediata do agente que praticou os atos. É chamada de teoria dos danos diretos e imediatos ou teoria da causalidade adequada. Artigo 403 do Código Civil. Por exemplo, o que é uma conduta direta e imediata do agente? Então, o dano causado, ele tem que ser decorrente de uma conduta direta e imediata do agente. Por exemplo, uma linha de ônibus e teve um assalto no ônibus. Se aquela linha é uma linha que sabe-se que é perigosa, aquele horário é perigoso, enfim, aquele ponto é um ponto perigoso e teve o assalto ele é decorrente de uma conduta direta e imediata da empresa de ônibus, nesse caso, uma conduta omissiva. Eles não fizeram aquilo que deveria ser feito, que seria reforçar a segurança nessa linha de ônibus. Mas, se é uma linha de ônibus que nunca teve nenhum problema, que não é um lugar que sabe-se que não é seguro, nada disso, e teve um assalto, esse assalto ele não tem um nexo de causalidade com a empresa de ônibus, porque não é que ela deixou de colocar segurança, não havia motivo para isso. Então, o nexo de causalidade é isso, tem que ser uma conduta direta e imediata do agente. Bom, acho que é isso, gente. Desculpa se eu falei muito rápido. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu vejo. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, ativar as notificações, avisar os amigos que ainda não conhecem o canal, para eles conhecerem também. E eu acho que é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.